Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como que você transforma um vídeo em um GIF para usar de mockup na sua página ou na página do seu cliente, igual a esse aqui que eu vou te mostrar agora. Então olha só, aqui eu tenho um mockup que é uma imagem e essa imagem está em GIF, beleza? Ela está em GIF. Então, é um vídeo que eu transformei ele em GIF, ok? Opa, aqui é Graciela Neves e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz um GIF utilizando o Photoshop a partir de um vídeo. Então, olha só, por que a gente utiliza um GIF e não um vídeo? Primeiro que o GIF ele tem um formato específico. Então, se eu pego um player de vídeo e coloco ele aqui na minha página, ele vai ter um formato específico. Eu não vou conseguir deixar ele no tamanho que eu bem quiser, tá? E aí ele vai ter um fundo branco. Nesse caso aqui do que eu te mostrei, não teria o menor problema, mas ele inclusive vai ficar com um playerzinho embaixo, em cima, ele não vai rodar em loop e vai ter várias questões aí, tá? Vai ter um play de reprodução e outras coisas. Além disso, ele com certeza vai ficar com um tamanho ainda maior do que o GIF. O GIF ele pode ficar com um tamanho menor, mas é claro que a qualidade vai ser inferior, tá? Mas você consegue deixar ele um pouco menor, inclusive menor do que eu coloquei aqui, mas o vídeo com certeza ele vai ter que ser auto-hospedado e ele vai ser muito maior do que um GIF, beleza? Então, como que você faz esse tipo de imagem, esse tipo de GIF, tá? Então vou mudar aqui a tela, olha só, agora a gente vai para a tela do computador e a primeira coisa que você tem que fazer é filmar a tela, né? Ou você tem que ter um vídeo com o que você quer realmente que apareça dentro do mockup, tá? Então aqui no caso, olha só, eu poderia simplesmente, por exemplo, abrir aqui a tela, uma imagem aqui, vamos supor que eu abra esse Trello e seja isso que eu quero filmar. Então vou mexer aqui, vou simular algumas coisas, vou entrar em algumas coisas aqui só para simular. E como que a gente faz essa filmagem? Como que a gente faz o vídeo? Como que a gente grava a tela? A gente usa normalmente o OBS Studio, que é um programa que ele é open source e ele é gratuito, tá? Então ele tem a versão do Windows, versão do macOS e versão do Linux, tá? Então você vai baixar aí o instalador, eu vou te mostrar como ele é aqui, ó. Então ele é mais ou menos isso daqui, ó. Vou te mostrar aqui, eu estou utilizando ele inclusive para fazer essa aula daqui, tá? Então aqui eu tenho uma cena onde eu criei essa cena, tá? E criei essa exposição aqui, ó, que ele é essa tela minha, tá? Então eu vou usar essa tela como uma captura de exposição e eu tenho um dispositivo de captura aqui que é o meu vídeo, a minha imagem que está sendo capturado. Eu poderia simplesmente tirar e filmar só o que está na minha tela do computador, tá? Então você pode fazer isso, utilizar dessa forma daí e gravar a tela do computador. Beleza, tá bom, Graciela, filmei a tela, ele saiu no formato quadradão. Como que eu coloco agora dentro do mockup, né? Porque olha só, ele tem que ficar dentro do mockup do mockup que eu escolhi, né? Então como que eu faço isso? Exatamente, eu vou te mostrar aqui, ó, como que é o mockup que eu utilizei, olha só. Então aqui, ó, é o resultado final, tá? Perceba que ele não tem fundo. Inclusive, essa é uma outra questão em relação ao vídeo, né? O vídeo vai ficar com fundo branco, né? Então, aqui nesse caso, ele não tem fundo. Aí, o vídeo que eu usei é esse vídeo daqui, ó, que eu consigo abrir ele no VLC. Ele tá com meio estranho, tá? Assim, tá meio azulado, nem sei porquê, mas a questão eu teria que colocar ele dentro desse mockup. Como que eu faço isso? Hoje em dia eu utilizo o After Effects, tá? Eu uso o After Effects para fazer esse tipo de coisa. Então eu abro aqui o After Effects, vou pegar o mockup que eu preciso, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui vários mockups, mas a gente poderia vir aqui no FreePic, ó.
eu venho aqui no FreePic e vou colocar mockup computer, tá? E aí eu vou procurar algum mockup. Aqui nesse caso, por exemplo, é um mockup, eu vejo que ele é um PSD, tá? Então eu poderia fazer o download desse PSD e colocar o PSD lá dentro do meu After Effects. E é exatamente isso que eu vou fazer. Vou inclusive baixar esse daqui mesmo. Vou fazer o download aqui, ó. Vou colocar ele aqui na minha mesa, tá? Aqui eu vou vir aqui, ó. Vou descompactar esse arquivo, vou abrir ele aqui, ó. E ele tem esse arquivo aqui, ó, PSD. Vou baixar ele aqui, tá? Vou colocar ele aqui, abrir o arquivo PSD. Tá vendo que ele tem um background, tá? Então eu vou tirar esse background, olha só. Vou tirar o background e percebe que aqui, ó, onde tá retângulo 4, é onde tá a minha imagem que vai dentro ali. Beleza, vou deixar exatamente desse jeito e vou salvar esse PSD. Aqui dentro do After Effects, eu vou abrir um novo arquivo, tá? E aqui para dentro eu vou jogar aquele PSD. Então eu vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar o meu PSD, vou arrastar ele para cá e vou jogar ele aqui dentro. Aqui dentro eu vou deixar ele Composition, beleza? E vou abrir ele aqui, ó. Na hora que eu abro ele aqui, ó, ele vai estar dentro desse Mac, tá vendo, ó? Dentro desse Mockup Screen. É aqui que eu vou jogar o meu vídeo, tá? Vou deixar ele menorzinho assim, ó. Só que olha só, ele tem que ficar dentro desse retângulo aqui, tá? Então, que é só essa área que tá aqui onde tá escrito Mockup. Então, eu tenho que pegar o meu vídeo e jogar ali dentro. Então, eu vou pegar um vídeo aqui e vou jogar ele dentro ali, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vou pegar um vídeo assim, ó, do meu canal aqui mesmo, tá? E vou colocar ele aqui em cima, ó. Percebe que ele ficou maior, tá vendo? Então, o meu trabalho aqui, ó, vou colocar aqui em cima, vou tirar o áudio, inclusive, e ele tem que ficar exatamente do tamanho ali do mockup, ó. Então, eu vou dar um S aqui e vou diminuir a escala dele, ó. Vou diminuir aqui, ó. Ele tá aqui um pouquinho, olha só, ele tá um pouco menor, tá vendo? Então aqui eu vou desligar aqui a opção e vou aumentar um pouco, só em X, tá? Pouca coisa aqui. Só pra eu ver aqui, ó. Um pouquinho mais, 78, eu vou colocar 79. Mais ou menos aqui. E aqui também vou colocar 79, vamos ver se vai ficar... acho que aqui ficou legal, ó, tá vendo? E aí agora eu vou voltar aqui para esse de cá e olha só, já ficou certinho lá dentro do meu mockup. Então se eu dou um play aqui, ó, eu tô mexendo aqui, ó, eu tô falando e tal, tudo mais, tá? Então esse vídeo todo, ele tem 21 segundos, tá? 21 segundos e 26 frames, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em Composition e vou adicionar para o Render Queue, tá? E aí aqui, ó, em HD H.264, aqui eu vou colocar vou deixar em H264 e aqui eu vou colocar RGB. Aqui eu posso, aliás, aqui eu tenho que colocar em QuickTime, tá? Então eu vou colocar QuickTime e aqui eu vou colocar RGB mais Alpha. E o formato Options eu tenho que colocar em Animation. Se no seu caso aí for Windows, pode ser que essas opções sejam diferentes, tá? Aqui eu vou determinar para onde que vai o meu arquivo, vou colocar ele na mesa mesmo e vou salvar. Tá. E aí eu vou pedir ele para renderizar. E aí ele vai renderizar esse arquivo aqui. Beleza, ele renderizou o arquivo. Aí agora, olha só, eu tenho como arquivo .move, tá? Eu tô com o arquivo .move. O que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito e vou pedir para abrir com o
o Photoshop, ele não me deu a opção ali. Então, o que eu vou fazer? Vou só fechar aqui o Adobe vou fechar aqui, ó, esse After Effects, tá? Vou vir aqui, vou fechar essa opção e vou clicar aqui, ó, para abrir. Eu vou abrir o arquivo que eu acabei de gerar, que é .move, tá? Então, vou abrir ele aqui. Vou dar o OK. E ele abriu e já abriu com essa janelinha aqui, tá vendo? Olha só, ele já abriu com essa possibilidade aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui em imagem size, porque é um arquivo gigantesco, tá vendo? Vou deixar ele menor. Então, vou converter, beleza. Então, olha só, ele já ficou menor, tá? E ele é um vídeo, tá? Ele tá aberto aqui no nosso Photoshop, tá? Mas ele é um arquivo. Agora, tudo que eu tenho que fazer é salvar esse arquivo. Então, vou vir aqui, ó, em Export As. E aqui eu vou colocar em GIF, tá? Então, eu vou salvar ele como GIF. E aí, percebe que tem algumas questões aqui, ó. Então, vou salvar, vou vir aqui em salvar for web, tá? E vou colocar o GIF. Aí aqui, olha só que tem várias opções de GIF. Vou colocar a opção mais avançada, tá? Ele vai ficar rodando aí. Ele fica rodando, demora um pouco, tá? Beleza, olha só. Aí o que acontece aqui? Que a gente tinha uma sombra, tá vendo? E aí ele gera essa parada aqui, tá? Aqui eu posso ainda colocar, ao invés de 128 cores, eu posso colocar 256, tá? Só que é claro que isso vai gerar um arquivo com um tamanho ainda maior, tá? Mas tudo bem, a gente pode colocar 256, você vai ver que a qualidade final que vai mostrar aqui, inclusive, vai ser muito, muito melhor do que a qualidade que estava aparecendo anteriormente. Aqui, olha só, você percebe que a quantidade de cores já aumentou bastante. Aqui, talvez, visualmente falando, a gente não percebe tanto. Achei até que, dependendo do arquivo, às vezes a gente consegue perceber mais. Essa sombra aqui, normalmente eu teria tirado ela antes de gerar o arquivo .move, tá? Como eu não gerei, mas o meu fundo, se eu usar no fundo branco, isso aqui não vai interferir, então eu deixaria dessa forma daqui. Eu acho que eu deixaria em 128 mesmo, para poder gerar um arquivo menor. E aí é só a gente salvar aqui, ó. Vou salvar com esse nome mesmo. A gente vai salvar esse arquivo. Ele vai demorar um pouquinho aqui para salvar. E aí a gente vai ver o tamanho do arquivo gerado. Ó, beleza, ele já gerou. Vamos ver aqui, ó, o tamanho do arquivo final, tá? Então vou colocar aqui, ó, obter informações, só para a gente ver qual o tamanho do arquivo. Ele ficou com 1 mega de espaço em disco, tá? Então, assim, ele ficou até bem menor do que eu gerei lá na página da minha cliente. E 1 mega ainda dá para passar, considerando que é um vídeo com uma imagem com um vídeo dentro, beleza? E aí, se eu quisesse colocar lá no na página, tá? Então, que eu vou fechar. Aqui, se eu colocasse aqui, vou colocar só para a título de... Vou colocar aqui, ó, mesa. Só para você ver o resultado final, tá? Depois eu apago isso. Então, ó, vou colocar aqui, ó, percebe que o branco sumiu, ficou só a sombra mesmo. E ele ficou com uma qualidade muito, muito, muito boa, né? Olha só, eu tô mexendo, é um GIF e ficou muito, muito legal, com um resultado bacana aí para usar de mockup pro seu cliente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.